gente, enquanto o Gabriel então volta a se conectar com o microfone dele, a gente vai falar aqui então sobre mensuração de impacto, né? E a ENGIE e o Instituto Sabin, que estão aqui participando com a gente desse painel, eles são nossos parceiros aí de longa data, né? E esse ano participaram do Laboratório SGB, que é um programa, né, uma formação que o SGB tem para auxiliar organizações a desenvolverem soluções de dados dos mais variáveis tipos, né? Então, desde algoritmos até dashboards, até fluxos de dados, né? Então, o tema desse laboratório desse ano foi justamente a mensuração de impacto. A gente já trabalhou com diversos temas, então trabalhamos aí com temas mais relacionados a empreendedorismo social, já atua bastante na gestão pública também. No ano passado a gente teve, inclusive, um laboratório que foi específico para auxiliar secretarias estaduais a desenvolverem soluções para o combate do coronavírus. E aí o tema do laboratório desse ano, como eu mencionei para vocês, foi específico sobre mensuração de impacto. Tá? Então, já a gente vai pedir para o Gabriel e para o Eduardo contarem um pouco para a gente como foi a experiência deles no laboratório desse ano. Tá? Eu vejo que o Gabriel voltou na tela. Gabriel, você está com áudio agora? Está com o microfone? Vocês estão me ouvindo? Agora te ouvimos. Então vou pedir para que você se Então vamos lá, apresente, Gabriel, beleza. e se áudio descreva. Bom, meu nome é Gabriel, eu sou um homem branco, estou falando de Brasília, de estatura alta, apesar de estar sentado. Eu tenho os olhos castanhos, castanho escuro, um cabelo bem baixinho, raspado, castanho escuro também. Estou usando uma camisa azul marinho de botão, com dois botões. Atrás de mim a gente tem um aquário muito grande, que é onde fica o núcleo técnico operacional do Grupo Sabin. Então, ao fundo, dá para ver um teto branco e algumas máquinas que são responsáveis pelo processamento automatizado dos exames que são feitos aqui no laboratório. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vindos, pessoal. Um prazer tê-los aqui com a gente também. Bom, vamos lá então, vamos começar esse nosso papo e eu queria abrir, né, introduzir essa conversa sobre mensuração de impacto. Uma pergunta que eu imagino que deva ser uma grande dúvida do pessoal que está assistindo aí em casa, tá? Então, queria perguntar para vocês, na visão de vocês, quais seriam os principais desafios que as organizações enfrentam quando o assunto é mensuração de impacto, quando elas precisam mensurar o impacto de um projeto? E aí a ordem aí é livre, tá, pessoal? Não existe uma ordem, quem se sentir à vontade pode começar falando. Vamos lá, deixa eu começar então, Thiago. Eu acho que o principal desafio, e acho que é o motivo até da existência do festival, de certa forma, dessa edição, pelo menos, é um pouco a falta dessa cultura de dados que a gente tem, né? E se isso ainda está amadurecendo dentro das empresas, que tem que gerar resultado econômico obviamente buscam a excelência e a eficiência a qualquer custo, assim, ou praticamente a qualquer custo, isso nas organizações do terceiro setor anda ainda mais devagar, né? Então a gente não tem assim, muita facilidade em conseguir dados de projetos sociais, principalmente de organizações menos estruturadas. Evidentemente que organizações maiores talvez já consigam trabalhar com isso, mas organizações menores, por exemplo, que acaba sendo a realidade aqui da ENGIE, falando um pouquinho da nossa realidade, elas têm uma falta de cultura, enfim, dessa questão dos dados, enfim, da medição, da oferição de dados dos seus projetos, né, dos projetos que elas executam. Obrigado, Edu. Pessoal, Gabriel, Gustavo. Eu acho que um dos primeiros desafios que eu vejo é a própria palavra impacto. Eu acho que a palavra impacto, ela muitas vezes, ela impacta as pessoas. Então, quando você fala mensuração de impacto, dá um medo, não sei vocês, mas toda vez, eu trabalhei por 8 anos com avaliação, toda vez que alguém pedia uma avaliação de impacto, eu já dava um passo para trás e falava, Senhor, vamos ver o que vem agora, porque no geral, impacto, tanto no jargão da avaliação, que é quem institui aí a mensuração de resultados e transformações,
quanto na própria teoria de mudança, impactos são coisas muito difíceis de serem atingidas, são coisas que dependem de muito tempo da intervenção, muito amadurecimento, ou então coisas que estão sem a nossa governabilidade, que você só vai conseguir influenciar ela no longo período. Então, quando a gente traz mensuração de impacto para organizações fazendo projetos, fica muito pesado, eu acho, e as organizações acabam se inibindo. Então, acho que trocar a palavra impacto para transformações sociais, como você consegue mensurar suas transformações sociais ou seus resultados, pode ajudar mais as pessoas a se apropriarem do processo de coletar e analisar informações sobre a sua prática. Outro ponto que eu vejo muito comum, assim, que eu via muito comum quando implementava avaliações, é saber para que medir, assim. Acho que foi muito interessante ver o painel anterior que falava sobre inteligência artificial e a tecnologia toda, mas a gente ainda tem muitas barreiras no âmbito do terceiro setor, principalmente no Brasil, de conseguir tomar uma decisão sobre para que ela precisa daquela informação. Então, no geral, quando as organizações pensam nessa medição de resultados ou de transformações sociais, é muito uma perspectiva de uma prova, para ver se deu certo ou não. As pessoas, no geral, quando chegam para pedir uma consultoria de avaliação, elas falam, por favor, me diga se a gente acertou ou não com esse projeto. E não é para ter essa cara. A medição, ela é meio de caminho. Ela foi criada para a gente poder fazer reflexão sobre as informações que são coletadas, para a gente amadurecer, para a gente ajustar as estratégias e conseguir ter uma entrega mais efetiva. Então, definir, cara, a pergunta não é assim, deu certo ou não, a pergunta é que decisão que a gente precisa tomar todo dia e que a gente precisa de uma informação. E aí, definir quais são essas informações para a gente poder tomar uma decisão. E acho que um último desafio que eu penso aqui é saber o que medir. Então, é um mundo de informações, né? Falta informação, com certeza. Falta muita coleta de dados secundários que a gente possa comparar, enfim, falta muita informação no geral. Mas eu já trabalhei com organizações que coletam dados há 30 anos de serviço médico e que não conseguiam fazer uma análise daqueles dados. Então, eles tinham os dados, mas o que medir e para que eles iam usar não estava claro. Então, poder definir já desde o começo os seus resultados, sabe? Parar um momentinho para fazer uma reflexão quando você está concebendo um projeto, para pensar, cara, quais são as minhas expectativas com esse projeto? O que a gente vai conseguir transformar com esse projeto? Palpável mesmo, olha, eu consigo transformar, eu estou fazendo uma formação para competências do século XXI, eu consigo que as pessoas entendam uns conceitos, por exemplo. Definir exatamente o que você, de fato, precisa medir é crucial para que você possa estabelecer os melhores métodos e coletar informação. E o que vai me informar isso aqui? É uma roda de conversa com as pessoas? É um questionário? Então, conseguir saber para que medir e o que medir, eu acho que são grandes desafios que as organizações enfrentam. E aí, a partir disso, vem todos os desafios técnicos de coleta e tal, mas acho que esses são mais práticos e a gente vai discutir até mais. Mas eu queria ressaltar esses desafios iniciais, assim, porque muitas vezes elas vêm só depois que a gente pensa, olha, não pensamos nisso antes, e agora fica mais difícil. Trago um paralelo só em cima dessa tua fala de que a Jéssica no painel no dia anterior e o Edu, eles comentaram sobre a mesma coisa, né? De a gente, às vezes, querer tomar decisões e sair fazendo produtos, soluções de dados sem antes entender de fato por que a gente está fazendo aquilo. A Jéssica comentou de a gente usar a lógica analítica que começa partindo do desenvolvimento e da clareza de ter um objetivo sobre por que a gente está fazendo aquilo, para só daí partir para coleta, para análise, para mensuração de impacto, né? Então, acho que é muito, muito pertinente essa tua fala e casa com o que também os palestrantes dos dias anteriores trouxeram. Gabriel? Pessoal, estou tendo um probleminha de áudio aqui. Vamos lá.
Eu vou tentar responder a pergunta, tô me ajudando aqui, estou navegando sem instrumentos, mas vamos ver se eu consigo. Se existe alguma receita de bolo, né, para quem deseja mensurar o impacto de um projeto. Eu não consegui Essa ouvir direito as respostas não dos tem meus problema, colegas. Gabriel. Eu posso repetir a pergunta para você. Acho que você teve um probleminha de áudio, eu posso repetir a pergunta. Ela foi, na tua visão, Gabriel, qual que é o principal desafio ou os principais desafios que as organizações enfrentam para mensurar o impacto de um projeto? Não ouço, pessoal. Desculpa, não estou conseguindo Ninguém ouvir está nos nada. ouvindo. A gente está com um problema grande de conexão aqui. Tudo bem, tudo Ah, bem. bom, chegou a pergunta, chegou a Chegou a pergunta. pergunta, Aqui vamos tá lá igual então. aqueles programas ao vivo. Vamos adaptar aqui, pessoal. Chegou a pergunta. Vamos lá. Na sua visão, qual o principal desafio que as organizações enfrentam na mensuração de impacto? Beleza. Mensurar impacto é algo complexo e caro, né? Então, quando a gente vai para o campo de impacto social, que as organizações elas já têm diversos desafios, né? Como parar em pé, por exemplo, financeiramente. E aí, de repente, a gente apresenta mais esse pratinho, né? Agora você precisa também mensurar o impacto, afinal, você é de impacto social. Isso traz uma complexidade muito grande para a organização, que muitas vezes tem 1, 2, 3, 4 empreendedores ali que já tem diversos elementos para trabalhar. Então, a maior dificuldade, de fato, é ter as competências adequadas para ser capaz, então, de avaliar impacto, muitas vezes num ambiente imprevisível, né? Numa liderança de um projeto que é imprevisível, numa situação hostil que muitas vezes os empreendedores sociais, os empreendedores de impacto enfrentam. Então, é sempre complexo, né? A gente costuma brincar dentro do campo de impacto social que talvez o empreendedor que desenvolver uma solução de mensuração para mensuração de impacto que seja prática e barata, ele vai ser um empreendedor que vai gerar o maior impacto social possível. Então, esse é o nosso olhar, é isso que a gente tem observado, tanto nos nossos projetos, quanto com os diversos empreendedores de impacto que nós trabalhamos. Perfeito, Gabriel. Obrigado pela contribuição. Aproveitando para partir para a próxima pergunta, né? Você acabou comentando ali da receita de bolo. Eu vejo que muitas vezes, né, nas nossas vidas, enfim, quando a gente está querendo buscar uma solução, querendo desenvolver alguma coisa, a gente sempre busca aquela fórmula mágica, né? Será que existe uma fórmula mágica? Será que existe uma receita de bolo para eu fazer isso e aquilo? Então, isso no tema da mensuração de impacto, né? Existe para quem quer, para quem está diante da situação de mensurar o impacto de um projeto. Existe alguma receita de bolo que essas pessoas possam fazer? Existe alguma fórmula mágica para a gente conseguir mensurar o impacto de um projeto? O que vocês acham? Não existe, né? Não existe. A gente tem algumas melhores práticas quando se fala de mensuração de impacto, práticas relacionadas à ciência de dados, mas é necessário também a compreensão clara de práticas de gestão, é necessário uma compreensão clara do campo em que o impacto social é gerado, e só aí já existe um universo, uma multiplicidade de indicadores, né? É muito complexa, né? Imagina, por exemplo, a mensurar o impacto de um negócio que está na medicina, na área de prevenção de doenças crônicas, né? Então, aqui a gente tem indicadores, a gente tem números completamente diferentes, por exemplo, de um negócio de impacto que estaria trabalhando com moradia, por exemplo, déficit qualitativo na moradia, né? Então, não tem como se criar uma receita de impacto, né? Existem frameworks que tentam ajudar os empreendedores, existem algumas ferramentas que estão surgindo, que já estão sendo utilizadas, que tentam ajudar os empreendedores, existem as boas práticas da estatística, as boas práticas da ciência de dados, né? Todo essa parte teórica, mas a receitinha de bolo, né? Comece por aqui, vá por ali, né? Um aplicativo fácil. Eu acho que quem desenvolver isso certamente vai ser a pessoa que vai gerar o maior impacto social indireto possível aí para o nosso campo. Vou ver isso aí, por favor, fala pra gente que a gente está em busca também. Gustavo, Edu, e aí? Eu acho, só complementando o que o Gabriel falou, Thiago, eu acho que o desafio realmente é saber as perguntas, né? Ou seja, que perguntas você quer que os dados respondam, né? A gente tem dados, enfim, públicos que ajudam a gente a responder algumas coisas, mas quais são as perguntas, né? O que você quer, que tipo de impacto você está querendo causar?
qual é a pergunta que você tem que fazer para buscar o dado que vai te dar uma resposta? Né? O Thiago acompanhou um pouco a nossa trajetória aqui da Engie para tentar mensurar, calcular, enfim, medir de alguma forma esse impacto, e a gente, assim, 95% do tempo foi tentar definir as perguntas, tentar definir, tá, mas o que a gente quer medir? O que a gente entende que é importante para a Engie enxergar em termos da sua atuação de responsabilidade social? Então, eu concordo com o Gabriel, acho que se alguém inventar um aplicativo, uma fórmula, uma planilha de Excel, enfim, o que for, que te dê, enfim, esses insights, por exemplo, e aí já te dê os dados que são relevantes para cada pergunta, maravilhoso, né? Acho que tá rico também. Olha, pessoal, sei não se isso aí chega, viu? Não tá esperando, mas não sei não. Eu acho que assim, eu não tem receita, mas eu acho que tem passos gerais que dá para ser seguido. Um primeiro passo, eu acho que está muito comum já, é a teoria de mudança. Então tem várias ferramentas, tem o modelo C, tem várias ferramentas que estão, tem vários textos que podem ajudar as próprias organizações a construírem um processo de teoria de mudança interna e responder algumas dessas perguntas, definirem os seus resultados, aquilo que esperam de transformação para o mundo. Depois disso, definiu, constrói os indicadores. Quais são, então, o que vai dizer para a gente se esses resultados foram alcançados ou não, ou se essas entregas foram feitas ou não. A partir dos indicadores, tendo ciência de que os indicadores não vão responder tudo, eles vão ser só um indicador, né? Então, na própria palavra, ele vai só dizer, vai dar ali um norte para você, definir quais são os dados que vão ser coletados, quais vão ser, a partir daí dos dados, quais vão ser as formas de coleta e o tempo de coleta e a análise. Assim, não é uma receita de bolo, porque desse processo pode sair um bolo ou pode sair um sapo, mas são passos que você pode seguir, organizar e já pré-planejar quando você estiver concebendo um projeto e conseguir cumprir até o final com informações para a sua gestão. Acho que essa seria a minha dica de receita. Gus, então, né, não existe ali uma fórmula de bolo, uma fórmula mágica, né, mas existe uma metodologia guiada, né, um passo a passo guiado para você conseguir, né, saber fazer as perguntas corretas, igual o Edu comentou, e aí mensurar o impacto daquilo que realmente te interessa, né? Mas então, pessoal, já que não existe essa fórmula de bolo, vamos para uma parte um pouco mais prática disso, vamos tentar entender qual foi a experiência de vocês no laboratório, né? Então, como é que vai funcionar esse momento para quem está aí de casa, tá? A gente vai ter 5 minutinhos de apresentação dos projetos que o Instituto Sabin e a Engie desenvolveram no laboratório desse ano, e depois a gente vai abrir para mais um espacinho aí de 3 a 5 minutos de comentário também dos especialistas, dos convidados que estão aqui sobre essa solução. Então, o Gabriel começa apresentando primeiro o Instituto Sabin, depois seguimos com o Edu fazendo a apresentação da Engie, e aí a gente vai para a parte final do painel com mais algumas perguntinhas aí, tá bom? Então, Gabriel, quando você estiver pronto aí, quando tiver tudo certo, a apresentação consegue colocar na tela, show, pode começar. O palco é teu. Estou recebendo aqui no meu ponto, que é de mentira, que a gente não tem ponto, mas que problemas técnicos... Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Continuamos aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Agora foi, Rafael. Obrigado. Rafael está me ajudando aqui. Estamos operando sem instrumentos hoje. Como eu falei, quem participou desse laboratório maravilhoso comigo foi a Tayane e a Karen, que estão aqui. Para falar um pouco da nossa experiência, eu acho legal explicar um pouco para vocês, né, o que é o Sabin e de onde nós partimos, né? O Sabin é uma empresa de medicina diagnóstica, cujo principal negócio é a promoção à saúde, né, atuando em análises clínicas, diagnóstico por imagem, serviço de vacinação e check-up executivo. Hoje, o Sabin está em 12 estados, mais o Distrito Federal,
tem mais de 300 unidades de negócio, mais de 6 mil colaboradores, e é uma empresa assim, muito conhecida no Brasil pela presença de mulheres na liderança e em toda a organização. E foi fundada por duas empreendedoras mulheres, né, a doutora Sandra e a doutora Janete. E aí que nós chegamos, então, no Instituto SEIB, né, que é de onde eu falo e onde nós desenvolvemos essa experiência junto ao laboratório. O Instituto SEIB é responsável por gerenciar o investimento social privado do Grupo SEIB. Isso significa que o Grupo SEIB faz um repasse sistemático e planejado para o Instituto para que a gente possa atuar em causas públicas nos 12 estados e mais no Distrito Federal, que é onde nós estamos. A nossa missão, enquanto Instituto, é contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde o Grupo SEIB atua, fomentando a inovação social. Então, a inovação social ela está na nossa missão e na nossa essência. Para fazer tudo isso, pessoal, a gente tem 4 grandes eixos estratégicos, né? Então, a gente prioriza o engajamento social e a filantropia, onde trabalhamos com o modelo mais clássico de responsabilidade social corporativa, voluntariado corporativo. A gente trabalha também com a agenda de negócios de impacto, então a gente fortalece ecossistemas e organizações de impacto no Brasil. A gente trabalha com investimento de impacto, então a gente faz investimento direto em negócio, faz investimento em dinamizadores, faz investimentos em plataformas e também atuamos com a produção, disseminação e difusão de conhecimento na área. Com isso, a gente tem alguns grandes números, né, em termos de projeto, mais de 50 programas no nosso portfólio, uma atuação em rede com centenas de organizações nacionais, regionais, até internacionais atualmente, mais de 1,1 milhão de pessoas impactadas, um grande investimento social privado realizado ao longo dos nossos 16 anos de história. Então, feita essa contextualização, a gente chega na temática, né, que é mensuração de impacto. E a gente, quando preparou essa apresentação, a gente falou, não, é importante a gente compartilhar com o pessoal do festival qual a nossa compreensão, né, de mensuração de impacto. Porque existe hoje um uso muito exagerado da palavra, né? E a gente acredita que se tudo, né, for impacto, nada será impacto. Então vamos fazer um recorte no nosso olhar. A gente usa muito uma definição do Sir Ronald Cohen, que é o chair do DSG e que lidera essa temática no mundo todo, que ele diz que impacto é o potencial de uma ação para melhorar vidas e planetas, certo? Então, a gente pega essa interpretação e vê que muitas vezes, em outros campos, essa palavra vai ser usada de uma forma diferente, né? Por exemplo, no campo ambiental, a conotação é negativa, né? Na área financeira também, quando usa impacto, é sempre com uma conotação negativa, diferentemente do nosso campo, que a gente usa para falar da contribuição positiva para vidas e pessoas a partir de uma ação. Bom, o impacto, então, ele surge a partir das consequências de uma intervenção na realidade, e ele vai surgir de uma relação de causa e efeito no médio e no longo prazo, segundo a nossa interpretação. Isso significa, pessoal, que para nós o impacto não é qualquer tipo de consequência e não é qualquer tipo de resultado, né? Ele pode ser visto para nós como os efeitos finais ou as mudanças desejadas em última instância. Para que a gente, então, mensure o impacto do Instituto SEIB, a gente usa uma ferramenta chamada teoria de mudança, que é muito provável que vários de vocês que estejam aqui hoje já conheçam, e os que não conhecem, a gente vai compartilhar um pouco do que é. Na teoria de mudança, a gente coloca o impacto lá no final, que é a nossa última consequência, né? O long-term outcome, aquilo que a gente quer como influência principal. E a gente constrói uma cadeia lógica que começa com os recursos necessários para realizar intervenções específicas em um público-alvo específico. As consequências dessa intervenção vão gerar os outputs, que são as saídas. As consequências desses outputs começam a gerar ou não resultados, e os resultados podem ou não contribuir para o impacto. Então, quando a gente aqui no Instituto pensa em avaliação de impacto, a gente tem essa lógica da teoria de mudança e nós, então, construímos uma teoria de mudança do Instituto SEIB. Só que no laboratório, a gente descobriu que precisava evoluir um pouco a nossa maturidade analítica enquanto instituto.
A gente se identificou como uma organização no estágio de data aware, ou seja, a gente compila manualmente os nossos relatórios de uma forma não padronizada e de diferentes sistemas, e a gente entendeu então que precisaria passar por uma maturidade de data proficient, ou seja, a gente passaria a ter uma plataforma única consolidando todo o nosso fluxo de dados, que também é um outro elemento que a gente trabalhou no laboratório, em especial a primeira etapa do fluxo de dados, que é a coleta de dados. O laboratório teve um período curto, então a gente entendeu que a gente precisava aprimorar nossa coleta de dados. Por quê? A gente enfrenta um desafio aqui no Instituto, que o nosso portfólio ele é organizado em projetos que têm diferentes tipos de execução. Alguns deles nós executamos por conta própria, cuidamos de tudo. Alguns nós coexecutamos com parceiros. Outros projetos nós apoiamos e coexecutamos internamente com outros setores da empresa para gerar impacto social, e outros projetos nós só financiamos. Isso gera para nós uma infinidade de fontes de dados e métodos de coleta de dados diferenciados, o que é um grande desafio para nós enquanto instituto com uma equipe reduzida. Então, qual é o nosso momento atual falando em mensuração de impacto, né? Já que a gente falou um pouco do porquê de como a gente entende isso. A gente tem já a nossa teoria de mudança muito bem definida, e a partir do impacto que a gente quer causar, a gente definiu os principais resultados que nós queremos ter no curto, no médio e no longo prazo. Cada um desses resultados é dividido em objetivos. Então, nós temos 9 grandes objetivos que são organizados a partir daqueles eixos estratégicos que eu mostrei lá no início. Cada um desses nossos objetivos, então vou falar o primeiro objetivo, por exemplo, que é aumentar o acesso à saúde em pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse objetivo vai ter 3 indicadores, e os indicadores desse objetivo vão ser monitorados a partir das saídas, dos outputs, das intervenções que a gente realiza. Ou seja, o nosso fluxo de dados vai iniciar na coleta, a partir da coleta dos outputs e das intervenções, para só aí a partir de uma evolução de médio e longo prazo, para que a gente possa fazer um estudo experimental com um grupo controle e um grupo de avaliação, e aí sim identificar no final se de fato a gente está gerando impacto ou não. Assim, o que a gente pretende, e já encaminhando para o final, a gente pretende, então, passar de uma análise que nós temos hoje, que é mais descritiva, onde a gente descreve os principais resultados das nossas saídas, para uma análise, então, mais explicativa, onde a gente passa, então, a observar essa relação de causa e efeito, que para nós é o sentido e o significado da palavra impacto. Eu peço desculpas os tempos aqui de apresentação, por causa do meu problema de áudio. Espero que vocês tenham compreendido e estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado. Agora sou eu que não escuto o Thiago. Pessoal, também estou sem áudio aqui. Teste. Vamos falando aqui para ver se melhora. Consegue me confirmar? Tá baixinho, Thiago. Tá baixinho, Melhorou. Mas consegue... Aí, agora sim. Agora deu. Agora Vamos sim. lá. Vamos lá, então, Se continuando. puder repetir. Com certeza, Edu. O que me chamou a atenção através da apresentação do Gabriel foi que sim, né, a avaliação e mensuração de impacto, claro, é algo que acontece lá no final, é algo que a gente busca para médio e longo prazo, mas olha como a construção disso ela precisa partir desde o início, né, de uma coleta. Então a gente precisa pensar no fluxo inteiro, né? O Gabriel comentou ali do fluxo de dados, da maturidade analítica, então
é o último passo, mas existe toda uma construção anterior que precisa ser feita. Então, parabéns de novo, Gabriel, Instituto Sabin, pelo ótimo trabalho, pelas percepções que vocês trouxeram. E aí abro também para o Edu e para o Gus agora comentarem sobre a apresentação. Assim, falando um pouquinho da experiência que a gente tem aqui, pessoal, dá para sentir um pouco o drama, chamar assim, do Instituto Sabin, porque é que nem a gente. Faz um monte de coisa, tem várias frentes de atuação na questão social, e aí, bom, como é que mede tudo isso, né? Então, é legal ver como eles estão pensando numa estrutura interna, enfim, dessa questão de coleta de dados, estruturar isso, para daí depois, né, quando isso estiver maduro, chegar nessa questão de falar, né, em medição de impacto. Acho que está bem legal, acho que a gente está a um nível um pouquinho, assim, a gente está um pouquinho mais maduro já que o Instituto Sabin, mas assim, a gente tem dificuldades parecidas, dá para ver assim que os dramas, vamos dizer assim, são muito parecidos. Muito bem, bom, é aquele passo a passo, né? Um pouco, não é receita do bolo, mas é aquela organização geral, né? Que eu contei anteriormente, né? Teoria de mudança, definir os resultados, as entregas, enfim, os indicadores. O que eu achei muito legal nesse processo é a consciência que eles foram tomando ao longo do caminho do seu próprio estágio de maturidade. Então, a gente está fazendo as coisas todas manualmente, isso tem uma implicação, a gente consegue chegar até um nível de análise. Isso não significa que não pode ter nada, isso significa só que com a atual capacidade que você tem, você consegue chegar até um determinado ponto. Você não vai dizer, você não vai responder o seu resultado de médio e longo prazo, mas você vai sim ter informações sobre as entregas do seu projeto, por exemplo. Isso é fundamental. Fundamental. Sem isso, você não consegue dar um passo. Então, entender que você tem possibilidades, que você está nesse momento e onde você quer chegar, ver isso na apresentação dele é muito legal e eu acho que muitas organizações podem se inspirar nisso. Não precisa estar lá no fim. O que eu posso fazer hoje? E aí, seguir o barco. É a tomada de consciência ao longo desse processo, né? Como que você vai descobrindo as coisas que você precisa fazer e onde evoluir para atingir esse objetivo. Queria sem olhar para o parabenizar. negativo. Olha, se eu não consigo mensurar a transformação idealizada que eu fiz, eu não consigo fazer nada. Que é onde eu vejo muita gente desistir antes de começar a tentar. Você ter consciência de que se você pode fazer isso agora, é isso que você vai fazer. Garante essas informações. Define e garante, coleta e análise. E aí vai dando passos, porque você também, a organização vai amadurecendo, você vai conseguindo fazer coisas cada vez mais complexas e vai tendo frutos disso no reconhecimento de financiadores, enfim. Perfeito, perfeito. Eu acho que como tu trouxe, né, Gus, pode servir de inspiração para muitas das pessoas e organizações aí que estão também nos assistindo aí de casa. Então, muito legal mesmo. Parabéns ao Gabriel e ao Instituto Sabin pela solução desenvolvida. E vamos de Engie, então, agora, Edu. Conta pra gente aí como que foi a tua experiência, a experiência da Engie, do time da Engie no laboratório. E aí a gente abre depois para comentários também. Então vamos lá, pessoal. Aqui na Engie, deixa eu só contar um pouquinho também do que é a Engie, muito rapidamente. A Engie é uma geradora então, de energia, né? A maior geradora privada de energia do Brasil. A gente também começou a atuar em linhas de transmissão de energia. Então a gente tem usinas, enfim, espalhadas pelo Brasil inteiro. E o nosso foco de atuação da área de responsabilidade social é justamente as comunidades no entorno dessas usinas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa realidade, nós lidamos com cidades pequenas, médias, organizações também, né, obviamente, condizentes com o porte dessas cidades, e a gente busca, então, apoiar projetos, como eu falei, né, nessas cidades, e isso tem uma série de dificuldades e peculiaridades, mas é a nossa realidade e a gente tenta fazer, né, da melhor forma possível. Então, a gente tinha um desafio que era justamente, bom, a gente apoia, faz um monte de coisa, mas a gente tinha dificuldade de mostrar isso, ou seja, como que eu mostro o valor disso e mostro, né, isso está atrelado, o impacto que eu causo.
a mudança que eu causo nessas comunidades. Então a gente partiu desse desafio. O nosso presidente, enfim, nossa diretoria disse, olha, a gente precisa mostrar isso, precisa dizer, olha, eu faço isso e o impacto que eu causo é esse. Então, beleza, aí a gente iniciou uma caminhada, já são vários anos, o Social Good foi nosso parceiro aí durante todo esse tempo, o Thiago, a Carol, enfim, a gente teve aí a ajuda de muita gente, e a gente começou a entender, entrando nesse universo, que se a gente conseguisse, como empresa, né, empresa privada, que busca, enfim, gerar resultado econômico, gerar lucro, medir o impacto dos nossos projetos sociais, a gente já está, assim, no estado da arte da coisa. Não existe empresa no Brasil, pelo menos, em termos de Brasil, e aí, claro, obviamente eu não analisei todas as empresas do Brasil, mas empresas que estão na Bolsa, que compõem o índice de sustentabilidade da Bolsa, né, empresas que estão aí mais expostas, ninguém consegue dizer, olha, eu meço o meu impacto social e é esse, né? Então a gente está tentando fazer um negócio que é muito difícil mesmo, e a gente foi lidando com essa dificuldade. Então, num primeiro momento, a gente pensou, bom, a gente vai fazer um índice, uma nota, e a gente vai dar essa nota para os projetos que a gente apoia. Então a gente chegou a desenvolver um protótipo com os nossos centros de cultura, né, o centro de cultura que a gente constrói e mantém em diversas localidades aí do Brasil, temos 6 centros já construídos em operação. Vamos medir o impacto desse centro, desde o impacto que ele causava nos participantes até o impacto do prédio, enfim, questões de sustentabilidade da construção. A gente fez um raio-x assim imenso. Foi muito legal, foi um grande aprendizado, mas obviamente era extremamente custoso e a gente viu que não dava pra, eu não ia conseguir escalar isso, eu não ia conseguir pegar isso e aplicar essa metodologia para outros projetos sem gastar uma fortuna. Então a gente ficou muito feliz com o trabalho, mas a gente entendeu que a gente precisava de algo um pouco mais simples, ou um pouco que a gente conseguisse, enfim, aplicar para outros projetos. E aí, a gente, então, nessa jornada, enfim, junto com o Social Good e também interna, a gente entendeu que a gente não deveria trabalhar com um índice, uma nota, um indicador. A gente deveria, então, fazer um dashboard que mostrasse, de certa, né, assim, obviamente não vai mostrar tudo, mas que deixasse claro o impacto que a Engie causa, né, positivo, impacto da área de responsabilidade social e também da atuação da empresa nas comunidades onde ela está inserida. Então, a gente desenvolveu um dashboard, tá? Tem o protótipo aí, eu não sei o quão legível está para vocês, mas basicamente aquela tabela da esquerda são os IDHs de municípios onde a gente está inserida, e aí a gente tem uma divisão, então, por questão de tempo, o tempo que a gente está lá, há quanto tempo a usina existe, enfim, tem uma série de coisas que tem que levar em conta. Aquele amarelinho no quadrante superior são depoimentos né, obviamente ali não são depoimentos verídicos, a gente está montando o dashboard ainda, então são depoimentos de participantes de projetos sociais nossos. O quadrado branco abaixo é uma dimensão de quantos megawatts de energia eu gero, para por exemplo, quantas crianças eu tenho em projetos sociais, enfim, uma relação nesse sentido, mostrar um pouco do negócio da Engie relacionado à questão social. O quadrado azul são os objetivos de desenvolvimento sustentável, enfim, que eu atuo, que os projetos atuam. Embaixo eu tenho uma coisa que nos dá muita assim, alegria, vamos chamar assim, porque o nosso perfil de atuação é um pouquinho diferente. Então a gente investe bastante dinheiro em cidades pequenas, o que acaba gerando uma repercussão muito grande. Então eu posso dizer que às vezes que eu invisto 20, 30, 40 reais por habitante da cidade onde eu estou, né, obviamente dependendo do projeto, então isso é uma coisa que nos dá muita grandeza, né, porque a gente realmente faz uma diferença nessas cidades menores. E eu vou trazer ainda que essa que na verdade é a cereja do bolo, a percepção dos participantes em relação ao quando eles participam de um projeto que a gente apoia, o que eles entendem que aquele projeto impacta neles. Eu saio do projeto, eu aprendo coisas novas, eu saio mais feliz, eu me alimento melhor, eu aprendo sobre questões de meio ambiente, enfim. Que impacto, e acho que essa é a palavra, de certa forma, a pessoa percebe
quando ela participa do nosso projeto. Obviamente isso tem um trabalho de bastidor por trás, a gente está fazendo, o Thiago até mencionou, o nosso fluxo de dados em parceria com o Social Good, isso não está estruturado ainda, a gente sabe onde quer chegar, mas ainda está construindo como vai chegar lá, então tem uma série de desafios ainda, mas a gente, pelo menos, eu acho que o Gus falou isso de forma muito feliz agora, faz minutos, a gente quer começar, a gente tem essa ideia, a gente entende que isso traz bastante informação, vai deixar de forma clara que a Engie causa sim um impacto positivo, e agora a gente precisa fazer o trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha e estruturar isso, enfim, pegar os dados, pegar os depoimentos, coletar essa percepção e deixar isso estruturado para que seja, né, o mais automatizado possível, o mais independente de, vamos dizer assim, atividade humana, obviamente tem que ter atividade humana, mas que a gente consiga deixar isso assim, redondo para que não dependa do Edu ou de qualquer outra pessoa para o projeto, né, para a coisa funcionar. É isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu contribuir um pouquinho aí com a discussão. Edu, brigadão pela tua apresentação, parabéns também pelo que vocês desenvolveram, pela solução, pelos protótipos, e o paralelo, cara, que eu faço até com a solução trazida pelo Instituto Sabin é de novo nesse ponto da tomada de consciência ao longo do tempo, porque lá em 2019, quando a gente começou a trabalhar com isso, que eu lembro que a gente desenvolveu aqueles indicadores, né, a gente foi por um caminho, depois percebeu que não era bem por ali, tentou ir pelo caminho B, pelo caminho C, então da mesma forma, é um processo de tomada de consciência, e você trouxe o ponto agora que eu achei também fenomenal, que é a questão do custo, que muitas vezes a gente não percebe que para mensurar o impacto, como a gente está pensando em médio e longo prazo, isso às vezes precisa ser contínuo, tem um alto custo para você, um custo de manutenção, né, para você manter aqueles indicadores, para você manter aquela mensuração. E aí, de novo, volta tudo, refaz, vamos pelo plano D, Z, e aí vai, né? Então, parabéns pela tomada de consciência, pela solução que vocês desenvolveram também. E aí abro para o Gus, não sei se o Gabriel está aqui com a gente, talvez só não esteja na tela, mas abro para o Gus fazer os seus comentários aí, Gabriel também. Olha, eu tenho só parabéns para dar, que belo trabalho. E fico muito feliz que vocês tenham desistido de um indicador único e tenham ido para um conjunto complexo de indicadores e de tipos diferentes de informação. Essa história do indicador único ela é muito comum. Você dá uma nota que você consiga comparar diferentes localidades ou diferentes instalações, diferentes projetos, enfim. E só que ela em si diz muito pouco. Você pode falar lá um 5, mas o que esse 5 quer dizer? Os fenômenos sociais eles são muito complexos e eles merecem ser vistos de diferentes ângulos, tomando todo o cuidado do mundo para não tentar coletar todas as informações possíveis, porque é custo, cada pergunta é custo, e não é só custo de coleta, não, é custo de tempo de vida da pessoa que está te fornecendo a informação, que merece ser respeitada e não deve ser perguntada para além daquilo que é necessário. Então, vocês fazendo dessa forma, eu acho que vocês conseguiram chegar a um conjunto importante sem ser excessivo para poder olhar de diferentes ângulos os projetos de vocês. E incluir uma coisa, gente, que para mim é fundamental, que é dado qualitativo. Muitas vezes as pessoas descreditam dados qualitativos. Eles são cruciais. Eles dão cor, cheiro, sabor aos números. Você tem que ter depoimentos, você tem que fazer conversas com as pessoas. Ah, eu não consigo conversar com 150 pessoas. Conversa com 10. Seleciona bem 10. Não as que você tem certeza que são as que mais gostam, mas estabelece um método ali que você consegue ver pessoas que possam ter diferentes perspectivas e ouve essas pessoas, coleta esses depoimentos. Você vai ver que tanto a equipe interna do próprio projeto, quanto os reportes ficam muito mais interessantes quando você tem o dado qualitativo envolvido. Ele não é menor do que o quantitativo, como muitas vezes se pensa. Muito legal, parabéns, viu? Parabéns mesmo, Edu. Deixa eu só perguntar, o Gabriel, você quer comentar? Eu não tenho certeza se você já estava na conversa quando o Edu apresentou.
Não, baita apresentação. Consegui pegar ali o finalzinho, quer dizer, a metade, eu acho, né, pelo tempo. Eu tive essa desconexão e de fato, né, eu vi uma fala, assim, quando eu trouxe a questão do uso do impacto, né, no final das contas a gente usa muito isso no setor de impacto, né? E esse elemento do cuidado qualitativo, né, de entender, como o Gus falou, tem manifestações sociais que elas são expressas de forma qualitativa e não tem como a gente coletar outro tipo de dado, né? E para nós foi um aprendizado também ver como a Engie participou desse laboratório, né, e trouxe. Eu espero depois que a gente continue de alguma forma trocando experiências, né? A gente ensaiou isso lá no Lab e a gente até tem uma reunião marcada aí daqui a 2 semanas para que a gente continue desenvolvendo aí, trocando a nossa expertise. Legal, com certeza a gente vai, né? Com Um certeza, um com dos certeza. objetivos aí é a conexão, né? Com certeza a gente vai criar isso, vai manter isso também por mais tempo. E, pessoal, obrigado pela apresentação de vocês. A gente está se encaminhando aí para o finalzinho do nosso painel. Eu queria só perguntar para a produção se a gente tem mais espaço para perguntinhas do chat. Temos mais 5 minutinhos? Temos mais 5 minutinhos, então eu vou ler aqui uma pergunta, pessoal, do chat para vocês, que chegou para o pessoal de casa aí também conseguir fazer as perguntas, tá? Então eu vou ler para vocês, quem se sentir à vontade pode responder. Então vamos lá, qual que é a diferença entre mensurar impacto social e mensurar resultado? Conceitualmente, esse é um papo. Acho que, assim, em linhas gerais, o impacto no campo profissional da avaliação, ele pode ser duas coisas. Ou é um resultado que fica no local da intervenção um tempo depois de você sair daquele lugar. Então, você fez um projeto durante 3 anos naquele lugar. Aí você mensurou resultados, que é uma coisa de meio de caminho. Você saiu, você voltou dali 5 anos e o que você fez continuou lá, você pode dizer que aquilo é impacto. Outra coisa, essa é uma linha. Outra linha você faz uma intervenção massiva e tem um indicador que você acompanha e tem uma mudança estatisticamente significativa naquele indicador. Muito comum é o IDEB. Muitos projetos da área da educação, eles investem numa determinada escola, numa determinada cidade, eles querem saber quanto do IDEB se aumentou estatisticamente significativo o IDEB ao longo do tempo que ele ficou lá intervindo naquele lugar. Então, são duas, mais ou menos, visões gerais de impacto, ou seja, são coisas que demandam uma maturidade muito grande. A avaliação de impacto, ela, no geral, ela é feita não na primeira aplicação de um projeto. O projeto acontece, ele é avaliado, ele é discutido, ele amadurece, e aí depois ele é aplicado de novo, e aí você faz a avaliação de impacto. A avaliação de resultados é a avaliação das transformações que estão mais palpáveis, mais curto prazo, que são mais governáveis pelas pessoas. Então, eu tenho o objetivo que as pessoas aprendam uma determinada prática, ou que as pessoas ganhem uma renda maior, ou que as pessoas, coisas que eu consigo ter uma influência maior, e que eu defino, então, que fazendo essa intervenção agora, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, essa mudança já consegue acontecer, esse é o resultado. Então, você consegue coletar informações mais rápido e alimentar o projeto de forma mais rápida e amadurecer o projeto de forma mais rápida, tá? Então, essa é essencialmente a diferença. Gustavo Valentim, pessoal, nosso especialista em mensuração de impacto. Que aula, Gus. Obrigado. Gente... Não, e a gente poderia ficar falando muito mais, né? Mas infelizmente a gente chegou no final do nosso painel. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui no festival, no laboratório também, e dizer para vocês que contem com a gente, né? Estamos sempre juntos, parceiros de longa data aí. Então, brigadão mesmo pela presença de vocês, tá bom, pessoal?